o João Santana relatando que o ex-presidente Lula agiu para que Dilma tirasse a Graça Foster da presidência da Petrobras em 2014, porque ela estaria fechando as torneiras para as empreiteiras. Coloca esse trecho aí, Wilson. Começava sistematicamente a falar mal da Graça Forte, da Petrobras. Graça Foster era presidente? Já era presidente da Petrobras. E foi uma indicação que o presidente Lula nunca, digamos, assinou embaixo. Ele não gostava da Graça, achava que não tinha o perfil para ser candidata, para ser presidente da Petrobras. Quando a presidente Dilma resolve substituir tirar o Zé Sérgio Gabrielli para colocar a Graça, que foi uma decisão da presidente, foi uma tomada de decisão dela. O Lula foi informado, mas tomou a decisão dela. E ele começava a se queixar da Graça. E a queixa recorrente para mim é dizer, olha, diga à presidente Dilma de que a Graça está atrasando sistematicamente o pagamento e muitas empresas vão parar obras importantes que prestam a Petrobras porque não estão recebendo. No momento, aquilo me parecia, que era um alerta de um problema de estrangulamento de uma obra parada, de setores que iam parar. Mas era uma coisa recorrente. Visto de trás para adiante, hoje pode parecer que seja uma coisa que tem algo a mais do que isso. Eu não posso dizer isso com convicção, mas que cria uma nuvem de significados que pode ser um pouco diferente. Mas era exatamente sobre isso, que o atraso sistemático, que ia para refinarias, iam para obras importantes, etc. e tal, e que a Graça era um incompetente. Vera, começo com você. A Graça é a única proba aí dessa história toda, honesta? Pois é, aparentemente ela não participava diretamente do butim ali, né? Tanto que ela era alvo realmente de reclamações sistemáticas, não só do Lula, mas do Marcelo Odebrecht também. Ele diz isso, que o relacionamento com ela era difícil e tal. E eu lembro de ter noticiado logo no início do governo da Dilma que a Graça estava fazendo realmente uma limpa ali naquelas diretorias. Ela tirou o Renato Duque, tirou o Estrela, tirou o Zelada, foi tirando Cerveró, esse pessoal. Agora, isso não dá para dizer que ela não soube de nada e que ela mandou parar tudo desde o início, porque era um esquema muito poderoso, como a gente viu. Nas últimas rodadas da Lava Jato, a gente viu um esquema que continuava até 2016. Então, não dá para dizer que a Graça era uma proba que parou tudo. Agora, o fato do Lula ter se queixado dela e do fato da Dilma ter trocado o Gabrielli por ela, torna ainda esquisito o fato do Gabrielli não ter aparecido até agora. Eu já ouvi de investigadores da Lava Jato que isso seria um acordo informal entre a Lava Jato e a empresa, porque a Petrobras é assistente da acusação da Lava Jato, né? Não nos esqueçamos, ela entra como vítima e que teria sido uma concessão à Petrobras para você não colocar o CEO da companhia e com isso não suscitar uma ação bilionária nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos, se o CEO da companhia está envolvido em corrupção, a coisa fica muito agravada. É uma informação que está por aí, eu estou tentando checá-la há muito tempo, mas é o que se diz nos bastidores aí da Lava Jato. Quanto ao João Santana, o Madu falou um pouquinho da figura que ele é, né? É engraçado que ele não é uma figura plana, não dá para a gente analisar só o marqueteiro que enriqueceu, precisa voltar alguns anos atrás. Poucas pessoas talvez saibam, mas o João Santana é o responsável pela entrevista com o motorista do caso Collor. Né? Heriberto, um brasileiro, foi o João Santana, ainda repórter da Isto É e depois editor da Isto É, diretor de redação da Isto É em Brasília, quem fez a matéria que acabou por derrubar o Collor. A Veja começou a derrubar e quem terminou de derrubar foi essa matéria. Heriberto, um brasileiro. Então era um jornalista, já como jornalista brilhante, depois enveredou para o marketing político e naquilo que ele fazia, criar marketing político, ele era brilhante. Tanto que elegeu a Dilma, reelegeu o Lula já no auge do mensalão e reelegeu a Dilma já no auge do desastre que era o governo dela. Aliás, quem nos assiste, ó, a capa Heriberto, dessa matéria, brasileiro, olha lá, isso aí é obra do João Santana na sua primeira encarnação como repórter. É engraçado a trajetória das pessoas, em algum ponto elas pegam um desvio e, né, vão pelo caminho do vício e abandonam a virtude. Sem falar, Vera, que ele foi parceiro do Gilberto Gil, do Raul Seixas, ele militou na Tropicália, ele era um intelectual. Ele é um cara que tem uma certa densidade intelectual, uma razoável densidade intelectual.
uma espécie do doutor Silvana, que de repente se voltou para o lado negro da força, o mal, e agora, como você falou no início do programa, no discurso de corpo dele, ele se vê contrito, os ombros caídos, talvez ele já tenha dado mais uma virada na trajetória dele, né? Ele que era um cara que, como eu disse, você não sabe onde acaba o ideológico e começa o ideológico, ele de repente resolveu entregar tudo, também desiludido de ter feito parte de todo esse esquema mafioso aí. Sei lá, isso aí vai dar muito livro interessante para o Carlos Andreasa editar. Vai sim. Então vai com você, Andreasa, aí só trazendo um pouquinho disso que a Vera falou também. Por que o Gabrielli está solto, ninguém fala nada, enfim, o que você pode falar sobre isso também? Ninguém aqui bota a mão no fogo pela Graça Foster, né? Se não colocamos a mão no fogo pelo Gabrielli, não podemos colocar pela Graça Foster. Essa possibilidade que a Vera aventou aí, de uma proteção, de uma blindagem à Petrobras, faz sentido. Ninguém, especialmente nos governos petistas, preside a Petrobras de forma pura. Não é possível, tá? O que me parece, e aí serve mais uma vez de exemplo, a troca de armas, a troca de guarda, no caso Lula, de Palocci para Manteiga, de Vacari para Edinho Silva, né, passando para Dilma. A mesma coisa em relação à Petrobras. Há um reajuste, novas afinidades se estabelecem, de acordo com a hierarquia, mas não necessariamente em favor da virtude. É porque realmente você escolhe aqueles que vão operar a seu favor, para o bem ou para o mal. E nesse caso, evidentemente, para o mal. A gente sabe como são essas coisas. A gente sabe como é isso no PT. Está aí o exemplo do Celso Daniel. O Celso Daniel, prefeito de Santo André, assassinado, fazia parte do esquema de arrecadação ilegal de fundos para a campanha presidencial do Lula em 2002. Um projeto piloto do que seria o mensalão, tá? Usando ali as empresas privadas de lixo, de saúde, etc. e tal. Em determinado momento, ele descobriu que dentro desse esquema, que era, portanto, para o benefício do partido, não para enriquecimento pessoal, porque essa é uma ética da esquerda, vale tudo pelo partido. Em determinado momento, ele descobriu ou foi informado de que dentro do esquema havia gente desviando dinheiro para o partido, para o bolso. E foi informado de que aquilo precisava parar. E aí, minha gente? E aí já viu. É nessa linha que tudo se ajeita.